Oi, tudo bem? Sou Giovana Vitória e eu vou estar apresentando o trabalho falando sobre crônica, romance, conto e gênero dramático. Espero que a senhora goste. E eu sou do terceiro ano e eu vou estar apresentando esse trabalho sozinha. Bom, e para estar começando o nosso trabalho, eu vou estar explicando um pouquinho sobre o conto. Bom, o conto é um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária brasileira. Grandes autores como Álvares de Azevedo, Machado de Assis ou Mário de Andrade, eles tiveram grandes conquistas através de seus contos representados, né? Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam os candidatos e os seus vestibulares que produzam contos. Existem, inclusive, alguns tipos de subcategorias desse gênero. Entre esses estão o conto de fadas ou o conto fantástico. Agora vamos saber um pouquinho como que funciona a estrutura do conto. Bom, o gênero literário do conto é estruturado com uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ao cenário limitado e recorte temporal reduzido. Uma subcategoria do conto, popularizada no século XX, é o microconto. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos do conto. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual em questão deve ter personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos começar explicando um pouquinho sobre os personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. Temos também o narrador, que é aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos, como por exemplo o narrador em primeira pessoa, observador e onisciente. O narrador em primeira pessoa também é conhecido como narrador personagem, que é aquele que participa do enredo que narra. O observador, ele não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. E temos também o narrador onisciente, que ele não participa da história. Porém, ele é diferente do observador. Ele é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos da personagem. Temos também um tempo. Esse elemento em uma narrativa pode ser estendido de duas formas. De um lado, fala-se do tempo como a época em que a história ocorre, e de outro lado, ele tem a ideia do tempo de duração da narrativa. Temos também o espaço. O espaço de um conto é, em linhas gerais, o cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. E para explicar o enredo, ele é definido como a sequência das ações que compõem a história. É um enredo que traz um movimento para o gênero narrativo. E para finalizar, vamos falar sobre o conflito. Bom, o conflito pode ser definido como a situação-problema vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Bom, devido à diversidade de formas com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto. Nesse sentido, temos duas subcategorias do gênero, como, por exemplo, o conto fantástico. Ele pode ser definido como aquele em que o enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que reagem à realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. E para finalizar sobre o conto, vamos estar falando sobre o conto de fadas. O conto de fadas, velhos conhecidos de infância, são gêneros de medievais que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como fadas, gnomos, animais personificados e dentre outros. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral claro e por isso tem um certo caráter didático. Bom, agora a gente vai estar falando sobre o segundo tema, que é a crônica. Bom, a crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas.
Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Bom, e agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a característica das crônicas. A crônica é um gênero discursivo que mescla tipologia narrativa com trechos reflexíveis e, em alguns casos, argumentativo também. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade. Cada cronista tem o seu estilo próprio no uso das palavras. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo o que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito de forma de crônica. Bom, e agora a gente vai estar explicando um pouquinho sobre os tipos de crônicas. Temos a crônica narrativa. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagem, tempo, espaço e enredo. Nessas crônicas não há longos trechos reflexíveis ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornal. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. Temos também a crônica jornalística. A crônica jornalística pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para, em seguida, promover-se uma reflexão sobre eles, e trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Por ser uma publicada em jornais, é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse a um grupo social e não apenas do próprio cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos regidos das crônicas jornalísticas. Por fim, temos a crônica humorística. Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas é, em geral, ter um enfoque humorístico acerca das cenas e acontecimentos cotidianos. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Há aqueles que usam ironia para marcar sua linguagem e há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Bom, vamos para o nosso terceiro tópico, que é o romance. O romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, quando ele tomou o lugar das epopeias, que são longas narrativas em versos. Por tratar-se de uma narrativa, o romance possui uma ação, o lugar onde ela ocorre, um tempo em que ela acontece, personagens que a realizam e um trama e um ponto de vista. Isso é a perspectiva do narrador. Bom, e os tipos de romance são monofônico, polofônico, fechado, aberto, linear ou progressivo, vertical analítico, e psicológico. E para finalizar um pouquinho sobre este assunto, eu vou estar explicando as principais características do romance. Bom, a primeira é a ação, que é a série de acontecimentos que se combinam para formar o enredo da obra. O lugar, que é o espaço físico em que se transcorre a ação, né? O tempo, que é o quando da ação, as datas do acontecimento ou mesmo a duração dos fatos narrados. O tempo cronológico e o psicológico, que está dentro do tempo, né? As personagens que realizam a ação, que temos personagem plana e personagem redonda ou esférica. O trama, que é a história narrada ou enredo. O ponto de vista, que é o foco narrativo, a perspectiva de quem narra. Como, por exemplo, o narrador-personagem, que é em primeira pessoa, e o narrador-observador, que é em terceira pessoa. E temos também o narrador onisciente ou onipresente, que é em terceira pessoa também. Porém, esse narrador é diferente do observador, que a gente já explicou no do conto. Bom, e para finalizar esses 4 tópicos que a gente já falou do conto, da crônica, do romance, a gente vai falar do gênero dramático. Bom, a principal característica de um texto que pertence ao gênero dramático é ser feito para ser encenado.
Não existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado através das falas dos personagens, representadas por atores que vivenciam os acontecimentos. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as características do gênero dramático. A gente vai estar dividindo eles em 3 partes. A primeira é que ela é construída para a sua encenação, estando dividida em atos e cena. A segunda é que a história é contada pela fala dos personagens. E a terceira apresenta indicações cênicas que auxiliam a representação. Bom, e para finalizar esse tema, vamos estar falando sobre os subgêneros do gênero dramático. Temos o auto, que é a peça teatral sobre temas religiosos ou profanos com teor moralizante. Temos também a comédia, que é uma peça teatral que visa criticar os defeitos humanos e da sociedade. Temos também a tragédia, que é uma peça teatral sobre um acontecimento trágico, que retrata a diversidade e sofrimentos dos personagens. Temos também tragicomédia, que é uma peça teatral que mistura características da comédia e da tragédia. E temos também uma farsa, que é a peça teatral sobre as situações grotescas e ridículas da vida cotidiana e familiar. Bom, esse foi o meu trabalho, espero que a senhora goste. Um beijinho e até a gente se vê!